Mas nesses lugares muito distintos que eu trabalhei, uma coisa é certa. Eu nunca vi um crime praticado contra o patrimônio, né, um latrocínio, por exemplo, em que o vagabundo está com uma arma que era dele, registradinha, bonitinha, que ele comprou na loja, que ele herdou do pai, da mãe. Não tem. Né? Os caras pegam a arma realmente na quebrada. Né? Então, a gente fala assim, poxa, esse estatuto do desarmamento está realmente colaborando com a diminuição da criminalidade? Sim ou não? Repito, nunca vi em 25 anos de carreira um ladrão com arma de fogo registrada e com porte no bolso. Não tem. Se tiver, depois me apresenta aí, que eu gostaria de conhecer o Mandrake, como diz o doutor Marcelo. Ou burro, né? Sei lá. Mas olha, a questão é a seguinte, como é que se mata, né? Bom, lá em Nova York os caras mataram com avião. Enfiaram 2 aviões lá no World Trade Center. Em Oklahoma City, mataram com anfo. Quem não sabe, o anfo é aquele artefato explosivo, né, que é confeccionado com defensivo agrícola à base de amônia, mais querosene ou diesel, e é potencializado com pó de isopor, com aquelas bolinhas de isopor. Né. O cara meteu a caminhonete lá com 2 barricas de anfo, destruiu o prédio e matou mais de 300 pessoas. Né. Em Tóquio, o terrorista lá, aquele louco, matou com gás sarin um monte de gente lá no metrô de Tóquio. Né. Teve aquele atentado no Arkansas, né, que, inclusive, é um dos poucos lugares dos Estados Unidos que não pode usar arma de fogo, que é proibido o uso de arma de fogo. Né. O cara já matou com o fuzil Bushmaster. Né. No estado de Washington, também, nos Estados Unidos, 2 birutas, né, mataram mais de uma dezena de pessoas em 10 dias, sei lá, mais ou menos isso, né, usando o fuzil Bushmaster. Né. Então, quer dizer, como é que se mata? Na periferia de São Paulo, onde a gente trabalha, os caras matam com paulada, com garrafada, com o cachorro morde o outro lá e mata. Né? Então, para a gente estabelecer como é que a gente vai conter o avanço da criminalidade e talvez até como é que a gente vai conter homicídio, né? Não dá para passar só pela questão da arma de fogo. Tem que ser um pouco mais abrangente. Né? A gente está olhando a árvore, mas não está vendo a floresta. Essa é a grande verdade. Nesse caso do Realengo, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o doido lá tinha 2 armas de fogo, né? Uma tinha sido produto de furto há não sei quanto tempo, né? E a outra era uma arma também de número obliterado, que ele tinha comprado num quiosque, numa rua movimentada lá da região, né? Por alguns merréis lá. Então, a verdade é o seguinte, se a gente for falar que essa lei é anacrônica, no meu modo de entender, já nasceu anacrônica, essa de 2003, o Estatuto do Desarmamento. Quando ela chegou, ela já era anacrônica, porque ela já não abordava aspectos importantíssimos que o doutor Marcelo observou com muita clareza, né? Tais como, se me permitir até complementar, tais como o Sinarme. Esse banco de dados que foi criado com o advento dessa lei, estabelece algumas coisas absolutamente impossíveis de fazer. Por exemplo, se o armeiro mudar um 357 Magnum para 38, com box 38, ele tem que comunicar ao Sinarme. Faz favor. Você acha que alguém vai comunicar alguma coisa nesse sentido? Como é que a gente pode acreditar que vai ter uma comunicação para o Sinarme? Também estava conversando um pouco antes aqui com o doutor João, com o doutor Marcelo. Tem algumas questões, como, por exemplo, a apreensão de arma realizada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, né? E encaminhada para o fórum, para o setor de objetos, etc. E será que eles comunicam isso para o Sinarme imediatamente? Como bem observou o doutor Marcelo, também acho que nem posteriormente não está comunicando. Então a gente já não sabe mais nada, onde é que estão as armas de fogo,
quem tem arma de fogo, quem deixou de ter arma de fogo porque entregou arma de fogo na delegacia ou na OAB, etc. Então, quer dizer, um monte de falhas que tem nessa legislação que não serve para a nossa realidade. No passado, nós tínhamos um instituto que dividia as responsabilidades, o ente normativo anterior dividia a responsabilidade com relação à expedição do porte de arma e com relação ao registro das armas de fogo para as polícias estaduais. Funcionava muito melhor do que funciona hoje em dia. E não tem banco de dados mais. Quando o Ministério Público, quando a polícia, ou quando outro organismo que esteja, ou a Justiça Criminal, oficia o Sinarme, vem uma resposta, existe ou não existe, com 2 ou 3 informaçõezinhas muito pouco concretas, e que não ajudam na investigação policial, por exemplo. Então, no passado, nós tínhamos um instituto que estabelecia que as polícias estaduais tinham a competência e a obrigação de fiscalizar, tanto a expedição do porte de arma, como também o registro das armas de fogo. Era muito mais eficaz, em que pese o fato de que as polícias estaduais se falam muito pouco, isso óbvio, porque o Brasil tem dimensão continental, naturalmente que com as dificuldades que a gente tem aqui de estratégias diferentes em cada estado para a ação policial, isso se assoma ao fato de que as polícias não se conversam, mas ainda assim facilitava a investigação policial e a informação para a justiça criminal. Quando a gente fala em modificação desse Estatuto do Desarmamento que nós temos hoje em dia, uma das defesas que eu faço é em torno desse assunto. A União chamou para si a responsabilidade de fiscalizar, de cumprir um compromisso com a justiça criminal e com a sociedade, de bem orientar os bancos de dados, bem municiar os bancos de dados, e não o faz. Essa que é a grande verdade. Além dessa modificação, também é importante o que o doutor Marcelo há pouco referiu, sobre as penas. Então, nós temos N casos, como esses que o doutor relatou aqui, em que o ladrão ou o vagabundo é pego com a arma de fogo, ele vai para a cadeia, depois ele, de um tempinho lá, está na rua novamente, comprando outra matraca, pegando um fura lá, que é o fuzil, a matraca metralhadora, para cometer um monte de outros crimes de novo. Então, tinha que ter pena mesmo, não sei se de 15 anos, ou sei lá quantos anos, mas tinha que ter uma pena para o cara ficar em cana. Essa que é a verdade. Não é para prender o cara por porte ilegal de arma de fogo, e depois o nego ir para a cadeia e sair de novo e achar que está tranquilo. Vamos pegar outra arma aí, porque essa daqui nem cócega fez. Então, se tem que ter uma legislação para realmente coibir o uso de arma de fogo, tem que ser séria. A doutora Ana Paula, lógico, fez uma observação também muito correta, que só prender não resolve, porque a verdade é que os nossos estabelecimentos penais estão em estado calamitoso. Se formos pensar em função de reeducação, não há condição de pensar em função de reeducar. Aliás, eu nem sei se ainda usa o nome reeducando, mas se usa, acho que está errado, porque o coitado que vai para a cadeia, entre aspas, ele não vai ser reeducado coisa nenhuma, ele vai sair de lá talvez até graduado numa função do crime num nível muito mais elevado do que ele tinha anteriormente. Mas, infelizmente, independentemente da nossa questão carcerária nacional, não temos alternativa. A gente precisa, hoje em dia, principalmente quando a gente pega um cara com uma arma de uso restrito, deixar esse cara ir para a rua de novo é um perigo. Também já foi observado aqui as armas com número obliterado. O camarada está trepado numa moto com uma arma de número obliterado, ele vai fazer o quê? Ele está protegendo a própria vida? Opa, não, é que eu sou entregador de pizza, senhor. Então, aqui tem muito roubo, daí sabe como é que é, né? Então, é essa conversa que os caras vêm pra gente, que ele está com a moto sem placa, enfiado com canhão na cinta, com número obliterado, Isso quando ele não está com entorpecente debaixo da pizza, Então, aí não adianta, você prende o cara vai para a rua, pô. Porque, não, porque a moto, sabe, vai apreender, mas não tem materialidade para enfiar nele uma receptação,
mas o revólver também ele vai por porte ilegal, mas depois ele vai para a rua. Aí aquele coitadinho, depois ele volta de novo para a rua para encher a paciência do cidadão de bem. Né? Espero que não tenha ninguém aqui na Praça da Sé, porque você me deu uma responsabilidade agora, hein, doutor? Segurar a onda aqui para todo mundo. Mas eu penso que tanto o Ministério Público como a Justiça Criminal fazem a lição de casa. Só que está todo mundo algemado na danada da legislação. E o pior de tudo é que é o seguinte, quem faz a legislação no Brasil? Então, a gente está aqui discutindo a necessidade de ter uma nova legislação a respeito desse assunto, tão importante, né? Mas a gente fica preocupado, porque daqui a pouco os caras põem um cara, não tenho nada contra o deputado federal Tiririca, mas o cara está na Comissão de Cultura. Então vamos ver se não vai botar um nego do PCC lá para ficar na comissão de fazer a lei aqui do desarmamento. Né? Então o problema é que o nosso legislador, ele não está nem aí. Né? Ou faz uma lei por interesse pessoal, tem aquelas costuras políticas deles lá, e a gente acaba tendo aqui no sistema criminal, tendo que trabalhar com uma legislação que não está adequada para o nosso trabalho, para a nossa necessidade. Né? Isso é um grande problema. Mas aí é aquela história, né? A União ainda, além de tudo, nesse Estatuto do Desarmamento, chamou para si a responsabilidade de fiscalizar, né? De emitir porte de arma. Né? Ela não fiscaliza coisa nenhuma, até porque nem é culpa da Polícia Federal. A Polícia Federal não tem gente para fiscalizar. Como é que esses policiais federais, no número em que temos hoje em dia, vão fiscalizar as fronteiras desse país continental? Não tem condição. Né? As armas que são encontradas com os ladrões aqui no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, não são armas fabricadas aqui. Aliás, tem um negócio também que é engraçado, né? Nós temos duas fábricas aqui no Brasil, que são a Taurus e a CBC. Né? No país que não pode ter arma de fogo, mas tem a Taurus e tem a CBC. Né? Então, as armas entram no Brasil pelo Uruguai, entram pela Argentina, entram pelo Paraguai, entram pela Bolívia, entram pela Colômbia, entram pela Venezuela, entram pelo Suriname. Né? Isso nas fronteiras com esses países. E entram pelos portos também. Né? Vem container de arma para cá. Você sabe disso e não vai prender? Eu não consigo, não dá tempo. Né? A polícia não tem recursos humanos. Essa é a grande verdade. Infelizmente, as polícias não têm recursos humanos em quantidade suficiente para. Né? Não tem, não adianta esperar. Agora nós estamos tentando, dentro do possível, com um novo organograma dentro do DECAP aqui em São Paulo, fazer uma coisa que é obrigatória ao funcionalismo público, que é bem atender o cidadão na repartição pública. Né? Mas não tem gente. Né? Então, antigamente falava-se assim, a Polícia Civil não investiga porque tem preso. Tirou o preso, agora tem que investigar. Só que tem preso, mas não tem preso, mas tem que atender a população. E vocês todos sabem que BO tem de monte. Né? Um plantãozinho só tem 30, 40 boletins de ocorrências. Né? Isso quando não tem 2, 3 flagrantes também. Né? E isso, além de tudo, ainda vai entulhando o Ministério Público, né, que tem um monte de inquérito lá, né, não consegue dar conta, não consegue dar vazão para isso, faz o que pode, faz mutirão, né, a Justiça Criminal da mesma forma. Né. Então, realmente, esperar que a polícia fiscalize as fronteiras e os portos para não deixar entrar arma de fogo, desculpa, mas não vai ser possível. Pelo menos no atual momento, com o atual modelo, não dá. Né? Então o que precisava era isso sim, como já foi observado aqui pela mesa também muito propriamente, é usar esse dinheiro de plebiscito, de outras coisas que esses caras querem fazer aí, para investir firme na Polícia Federal, aparelhar a Polícia Federal, contratar gente para a Polícia Federal, treinar a Polícia Federal para combater esse tipo de delito. Né? E esse tipo de delito, ele está associado a N outros delitos. Só que é fato que a Polícia Federal também acaba não tendo tempo de pegar uma quadrilha do crime organizado, aí, tais como traficantes internacionais de entorpecente, e buscar onde é que está o fio da meada
para meter os traficantes de armas junto também na cadeia. Né? Então não dá. Por quê? Porque eles têm pouca gente. Né? Então, ao invés de ficarem discutindo sobre se vai ter plebiscito, se vai gastar 400 milhões com plebiscito, pega os 400 milhões, usa no aparelhamento com recursos humanos e materiais. Né? Tem uma meia dúzia de desgraçados lá que ficam perturbando, né? E que impõem o medo e os caras são obrigados a não caguetar, porque se caguetar morre. A polícia entra lá no dia seguinte. Aliás, uma das poucas instituições públicas que vai numa favela é a polícia. E assim mesmo ainda vai para prender, para bater. O cara sai, ô senhor, já toma um tapa também. Então, quer dizer, o camarada desacredita da instituição pública. Né? O cara que mora na favela desacredita. Sem dizer que assim, às vezes morre o parente do indivíduo que mora lá na favela, e quem paga o enterro é o tráfico de entorpecentes. Né? O filho do morador lá está precisando comprar remédio, a pessoa se socorre do traficante. Então, quer dizer, o Estado saiu desse ambiente, não é? E deixou as pessoas que vivem lá à própria sorte. Portanto, se nós não tratarmos esse problema socioeconômico, cultural, né, nós não temos como falar em um trabalho policial eficiente. Por quê? Porque a polícia não vai dar conta. Né? E outra coisa, numa sociedade consumista como é a nossa, que subliminarmente aparece lá na televisão, compra o tênis não sei o quê, compra a bicicleta não sei o que lá, agora é o dia das mães, dê para sua mãe um novo celular, tal. Isso daí vai passando na cabeça do coitadinho lá que não tem recursos, né? E ele fala assim, poxa vida, será possível que eu não vou conseguir comprar um celular para minha mãe? Ah, eu vou para o tráfico. É a melhor coisa que eu vou fazer. Eu já aprendi traficante, mirim, né, que o cara fala assim, ô senhor, é o seguinte, meu pai trabalha o mês inteiro com a Marmitex debaixo do braço, pegando o busão cheio lá para ganhar 400 cruzeiros. Eu ganho 400 cruzeiros num dia, senhor. Eu estou de boa. Né? Isso que é? Um problema econômico do país. Né? O empregado ganha mal, e ganha mal por que ganha mal? Porque o empresário, se contratar um empregado por 1.000, ele vai ter que pagar 2.200 por causa dos impostos. Então o empregado que custa 1.000, que custa 1.000 de massa salarial, ele custa por causa dos encargos 2.200 para o empregador. Né? Se ele não custasse tanto, né, que a gente não sabe para onde vai essa grana toda de imposto, ou a gente imagina pelo menos para onde vai essa grana de imposto, para a polícia não é. Né? O nosso salário está ruim. Né? Então precisava entender esse sistema. Primeiro, vamos cuidar, pode ser em paralelo? Pode, tem que ser talvez em paralelo, mas tem que cuidar do sistema socioeconômico cultural do país. Né? O doutor João, a doutora Ana Paula lembraram muito bem isso nas suas exposições, para nós termos uma polícia que consiga prestar um melhor serviço, porque está mais aparelhada, tem mais tempo para investigar, tem mais tempo para poder atuar num inquérito policial bem elaborado, que hoje o inquérito policial também está sendo tocado na velocidade necessária, porque tem cartório de delegacia que tem 500 inquéritos policiais e 3 escrivães para tocar. Isso quando o escrivão lá do plantão sai de licença-prêmio, morre, fica doente, é preso, expulso, etc., desce um lá, vai lá para o lugar dele. Né? Aí o que acontece? Esse negócio que a gente não tinha que fazer, que é pede prazo no inquérito, é o desespero de causa. Então a gente vai ter que cuidar de todas essas coisas para depois a gente pensar em ter sensação de segurança para as pessoas não usarem arma de fogo. Né? Ou pensarem em não usar arma de fogo. Enquanto não tiver isso, a minha imaginação me permite dizer o seguinte, que enquanto não tiver a sensação de segurança, as pessoas vão continuar comprando arma de fogo mesmo. Né? Às vezes até na clandestinidade para deixar em casa. Então, é um problema. Né? Para finalizar, eu só gostaria de fazer, se me permitirem, por favor, rapidamente, um comentário sobre organização criminosa.
As OCs, né, as organizações criminosas, e as organizações criminosas quase que invariavelmente são internacionais ou transnacionais. Estão chegando no Brasil. Há uma diferença entre organização criminosa e facção criminosa. A facção criminosa é esse modelito aí do CV, do amigo dos amigos, dos coisa, do PCC. Isso é facção criminosa, né? É um bando de nego desorganizado que acha que é inteligente pra caramba e que se reúne para fazer essas besteiras antológicas que eles fazem aí. Mas já estamos enxergando aqui, por infelicidade, um nível organizacional provindo de outros países, né, para fazer lavagem de dinheiro, para fazer um trabalho de narcotráfico mais empreendedorístico possível. E, com isso, nós vamos ter, obviamente, como já tem, por exemplo, com facção já tem, quando existe a prisão de um traficante importante numa determinada área, começa o sapé-calelé, aumenta o homicídio pra caramba. Por quê? Porque os caras estão disputando a boca, estão disputando a biqueira. Os traficantes estão disputando entre eles quem que vai comandar aquela biqueira lá. Porque eles não têm biqueira de papel passado, né? Então um invade a área do outro e começa aquela trucidação lá. Mas nós já estamos começando a enxergar um outro nível de organizacional, né, no ambiente das facções criminosas. Isso é um perigo muito grande, porque com isso, com certeza absoluta, virão mais armas para o nosso país, né? E, muito interessante dizer que a polícia pode ter calibre 22, não pode porque não tem munição, né? Mas a gente pode ter o 38, calibre 38, que equivale a 7,65, né? Pode ter a .40, que é um calibre policial, realmente é um calibre policial, porque tem menor poder de transfixação, então atira no cara aqui e não mata a senhora que estava lá lavando roupa no tanque, né? E casos excepcionais existem, e eu sou um dos agraciados da polícia, que tem o 357 Magnum, né? Mas eu só entrego quando me aposentar, ainda como falta 20 anos para me aposentar, vão esperar bastante. Muito bem. Nós temos bandidos em São Paulo que alugam os fura, né, os fuzis, e o calibre mais besta o que quer? Um 5,56? Né? Por aí. Então a briga entre polícia e ladrão está muito desigual, viu? Se for para pegar para valer mesmo no tiroteio, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um episódio nos Estados Unidos, né, em Los Angeles, que dois irmãos com roupa blindada enfrentaram a polícia durante acho que mais de 40 minutos, 1 hora. Né, com armamento super pesado, né, foram mortos ao final, mas nenhum policial morreu, mas deram um salve na polícia. Né, então, com essa questão das organizações criminosas transnacionais chegando ao Brasil, muito certamente nós vamos começar a ter cada vez mais dificuldade. Nós policiais também, porque, além da população em geral, mas nós policiais, porque numa troca de tiro é uma deslealdade do tamanho de um bonde. E isso quando a nossa arma, que é uma Taurus, ou no máximo, na melhor de todas as hipóteses, é uma Imbel, se a nossa arma não depane. Que é esse depane, hein? Aí já viu, hein? E o policial vai pedir às vezes uma outra arma. O bom é ter um revólver e uma semiautomática, porque se depane na semiautomática, você saca o revólver, passa a arma e tenta com o revólver fazer o que puder, né? Aí já vem o pessoal fala, mas para que você quer 2 armas? Vai fazer o que com isso? Vai matar quem? Né? Então, tem um monte de coisas que, além do Estatuto do Desarmamento, precisam ser melhoradas aí, tá? Eu agradeço imensamente vocês terem me ouvido e gostaria de mais uma vez parabenizar a OAB de São Paulo por essa brilhante iniciativa e, em particular,
aos meus colegas de mesa aqui pela brilhante exposição com quem aprendi muito na data de hoje. Muito obrigado.